foi oficializado e assina o contrato até o fim de 2026. Denise. E aí, torcedor, o Vina é ídolo ou não do Ceará? O que é que você acha? Participa aqui com a gente no 988-87306. Eu sei que o Daniel Farias vai falar. Denise, você vai ter que entrar na fila do perdão. Se caso o Vina jogar bola. E eu tenho humildade, Daniel Farias, para dizer isso. Todos nós, Denise. Se ele joga bola daquela forma que estava em 2020, 2021... Aí eu digo, poxa vida, foi um excelente... Valeu a pena. Valeu a pena essa decisão aí do Ceará. Porque eu ainda estou, Daniel Farias, um pouco, pé assim. atrás, é? Torcedor alvinegro, não fica com raiva da Gata Show não, viu? Não vamos criar atrito aqui, que a gente não tem esse negócio. Eu ainda estou um pouco descrente que esse homem vai comer a bola. Denise, assim, tem muitas incógnitas, né? Foi justamente o que a gente falou ao longo dos últimos dias. Será que é o mesmo Vina de 2020? Será? Será que fisicamente é um Vina que aguenta o tranco de uma Série A, que é um tranco bem difícil, né? Diga-se de passagem. Será que é um Vina que, diante do nível técnico onde ele estava atuando, né, para além da questão física, mas segunda divisão da Arábia Saudita, será que ele vai dar conta de uma Série A do Campeonato Brasileiro? Denise, eu tenho certeza que se for aquele Vina, ou pelo menos grande parte daquele Vina de 2020, 2021, principalmente 2020, que foi a grande temporada dele com a camisa do Ceará, que inclusive o próprio clube, no momento do anúncio, na matéria que foi divulgada no site oficial, relembrou, né, com um destaque especial aquela temporada. Números extraordinários do Vina naquele ano. Tanto é que ficou na seleção do Campeonato Brasileiro, eu estava confirmando aqui os números daquele ano, ó. Foram 55 jogos, 23 gols, e ele fez parte da seleção como um dos principais meio-campistas do Campeonato Brasileiro e foi eleito ali o melhor meio-campista ao lado de outros jogadores. Não tenha dúvidas, Denise. Se for aquele Vina, é uma baita contratação do Ceará. Se o Vina jogar pelo menos perto daquilo que ele jogou em 2020, tem muito para ajudar o Ceará. No sentido de criação de jogadas, de parceria com Pedro Raul, no sentido de marcar gols, porque o Vina, por mais que seja um meio atacante, é aquele cara que pisa na área. Sim. Eu destaquei ontem aqui um dos trunfos do Vina, que é um trunfo que, na minha avaliação, tá em falta um pouco no Ceará, que é a finalização de fora da área. Se você for ver os gols, se a torcida do Ceará, empolgada com esse retorno, for tentar aí rever os grandes gols do Vina com a camisa do Ceará, muitos deles foram em jogadas de chutes de fora da área. Belos chutes do Vina. Então o Vina tem essa característica que pode ajudar o Ceará. É inegável, Denise, a qualidade técnica do Vina. A gente não pode fechar os nossos olhos para isso, como o torcedor também não fecha. Agora sim, ele chegou, não tem mais o que discutir se vale ou não a contratação. Agora, Denise, é ele mostrar dentro de campo e nos treinamentos que quer ajudar o Ceará. Que ele está voltando para agradar a torcida, tudo bem, não tem problema algum nisso. Eu acredito que todo jogador adoraria esse contexto de você ser recebido com festa no aeroporto, de você voltar para um time onde você foi bem, você foi vitorioso, mas para além disso, Denise, exige muita dedicação e comprometimento do jogador dentro de campo. Que o Vina não volte para o Ceará simplesmente para ter esse gosto, essa adrenalina de ver a torcida gritando o seu nome e pedindo a sua volta, como aconteceu ao longo desses 2 anos e meio que ele esteve fora. Mas que o Vina possa responder a esse amor tão grande da torcida com gols, com vontade, com dedicação, com entrega dentro de campo. Acho que é a melhor resposta que ele pode dar a esse amor que a torcida do Ceará tem demonstrado para ele. O Alexandre fez a pergunta se ele é ídolo ou não. Eu acho que é. E ele tem condições, Denise, de assegurar ainda mais esse aspecto de idolatria. Como? Fazendo com que essa sua segunda passagem não seja apenas uma volta por marketing, por publicidade, por propaganda, mas que ele responda dentro de campo ao torcedor, demonstrando qualidade e vontade. Se ele demonstrar aquilo que ele sabe fazer, ele tem tudo para ajudar o Ceará. Eu volto a dizer, são interrogações, são incógnitas, são dúvidas, mas eu acho que agora a torcida tem feito certo. É abraçar o jogador, apoiar o jogador, só que agora falta, né, e vai depender também a resposta do jogador. Responder tudo isso com entrega e com dedicação. O torcedor, a gente fez a pergunta para você, torcedor, em relação. Você acha que o Vina, ele é ídolo do Ceará? Ídolo, tá, gente, do Ceará. Eu ainda acho... O Dani acha que é ídolo, né, Dani? Eu acredito que sim. Você acredita também? Ele é tão ídolo como um Ricardinho?
Não, Denise, eu não acho que há essa comparação, entendeu? Um Luiz eu Otávio. Entendo. Não, Que pra mim são referências de ídolos, os dois. Eu acho que esses atletas, eles têm, assim, o arcabouço do que você poderia encontrar em um ídolo. Mas ídolo é uma coisa muito subjetiva. Por isso que eu deixo a pergunta com a galera, porque tem gente que realmente constrói os seus ídolos, né? E o ídolo é uma conexão que você tem com alguém. E aí, não necessariamente seja por uma trajetória longa ou trajetória mais breve. Esses dois que você citou, Luiz Otávio e Ricardinho, eles têm tudo que, pra mim, se faz necessário para você avaliar um ídolo, né? Eles são um exemplo fora e dentro de campo, fizeram muito pelo clube e tudo mais. E o Vina tem uma parcela de contribuição muito grande também. Não à toa, né? Os números que o Daniel estava pontuando são números muito expressivos. E ele construiu essa relação realmente com o torcedor. Por isso eu espero que realmente hoje, no período da noite, a gente vai ter o aeroporto completamente lotado. Não tenho dúvida. Eu acho que a Nação Alvinegra vai abraçá-lo. Não tenho dúvida. Como fez poucas vezes, tá? Com alguns jogadores e não Só foi... com o Leandro. Aí é outro jogador que tá não, longe de ídolo, viu? Mas foi uma festa, Leandro mas aí Carvalho. ele fez Vixe, aquela... eu falei, foi um apelido, ó. Ah, nossa senhora. É o Leandro Cachaça mesmo, né? Ele ali foi também outra Não, tô outra dizendo loucura. de quantidade de pessoas, né? Que ele veio pelos braços do povo. Foi. Inclusive, ele com a cachaça na mão, né? Ele com a teve cachaça na mão, ainda simbólica. teve essa cena simbólica. E tem enquete lá no YouTube rolando, hein, gente? Tem enquete perguntando o que é que você acha, se é ídolo ou não é. O torcedor fez uma pergunta aqui, eu vou já abrir pro torcedor, tá, gente? Mas deixa eu aproveitar aqui que ele falou assim, a Denise Santiago, quando chama assim com nome e sobrenome é porque tá com raiva. Não fica com raiva da gata chonão que faz mal pro coração, viu? Tá com o pé atrás com Vina. Mas rasgou elogios na contratação do Davi Luiz. Alexandre, eu vou deixar você responder essa pergunta. Não, ela não fez isso porque ela sempre se posicionou contrária à contratação do Davi Luiz. Isso aí eu tenho como atestar, porque ela sempre fala aqui, né, emite as opiniões, e ela manteve esse posicionamento desde o início, né? Assim, nesse ponto aí do Davi Luiz, realmente não há essa comparação. Da mesma forma que com o Vina, a Denise também sempre manteve essa linha. Agora, enfim, né? Gostando ou não gostando, o fato é que o Vina foi contratado e é o que o Daniel pontuou, né? É entender como é que ele vai se encaixar no time. Eu acho que o Ceará precisava de reforços e se o Vina é esse reforço, então pronto, se é o reforço que conseguiu e precisa de reforço, aí tá de bom tamanho, atende a torcida, atende ao clube e resta só saber se o Vina vai vingar ou não, se vai funcionar ou não. Mas que ele tem uma memória afetiva muito presente ainda no imaginário do torcedor alvinegro, isso aí ele tem. O outro torcedor fala assim, olha, sempre será uma incógnita o desempenho desse jogador. E realmente é, torcedor. Realmente. Por que a gente tá falando sobre esse assunto? Porque o Ceará oficializou agora há pouco, tá bem quentinha a informação em relação ao retorno do Vina, já volta mesmo ao Ceará, chega hoje por volta das 9 horas da noite, 9h30 da noite, 9h20, volta hoje para vestir a camisa do Ceará, será apresentado em breve e no domingo eu não tenho dúvida que vai estar acompanhando o Ceará na partida contra o Flamengo. Os homens já falaram, 11 horas, 15 minutinhos, mas vamos chamá-los do jeito que a Gata Show gosta de dançar e do jeito que o povo gosta também, William Fortunato. De quem que você gosta, vai? Primeiro, assim, você tem na sua balança, no seu coração... TV Diário. Tá vendo? Ele é esperto. Mas tem aquele, né, que tem um carinhozinho, Não, os dois estão no seu coração. Vai por ordem, ordem de chamada, ó, é o novo. Vai por ordem alfabética, William Fortunato, a Rocha. Alexandre Mota. Verdinha. Se o Vina tiver Alexandre Mota daqui, vamos dar um prazo de 2 semanas? É pouco, hein, Denise, para recuperação? Vamos dar um prazo de 1 mês? É muito? Vamos dar um prazo? Não, assim, né, Denise? Pelo momento que o Ceará tá vivendo, né? E até pela expectativa da contratação, eu não acho que o Ceará vai contratar um atleta para esperar 1 mês até que ele esteja pronto. Acredito que o Vina, durante esse período, né, a última vez que ele jogou foi dia 18 de maio, mas ao longo desse período ele sempre mostrou nas redes sociais que estava treinando, que estava se condicionando. Então, ele vai ter a oportunidade de falar com a imprensa na próxima semana. A gente vai ter algum parâmetro para entender como é que ele está e ele mesmo vai se posicionar também. Mas eu acho que ele quer voltar a jogar o quanto antes. A grande questão aí é ele se reabilitar, né? Fisicamente, tá 100%, e nos treinamentos mostrar para o Condé. Mas independente dessa avaliação interna, a contratação dele mexe tanto com o lado externo que eu acho que o Vina vai pro jogo.
Nem que ele tenha só 20, 15 minutos. Quando tiver os próximos jogos em casa, acima de tudo, eu acho que o Condé vai colocar ele para ter a festa realmente do torcedor. O Condé é muito educado, né? Muito discreto, o técnico do Ceará. Quando ele foi questionado sobre o Vina, ele falou de uma forma geral, toda contratação é bem-vinda. Mas será que vai logo colocar naquela vaga, naquele meio campo, aquele camisa 10 que usa 29? Chama o homem, vai, William Fortunato. Daniel Faria. Você tem que vir dançando, Dani, também. Dançando, vou aprender. O Samuel Conrado vai me dar umas aulinhas, porque Ixi. quando ele fez bem ali, ele fez bem... Ai, foi? Rapaz, desenvoltura total, viu, Ai, Samuel? Samuel. E cantando samba. Cantando Ele canta, samba? no segundo tempo ele canta. No primeiro ele dança. Ele tá juntando pro terceiro ele fazer a Os fusão. dois, né? Ai, tá certo. Vamos Bom combinar dia, essa Gata fusão. Show. Tudo É bom? camisa 10 e mais 9, e mais 11, e mais Calma, 10? é camisa 29, tá, Camisa Denise? 29 para começar a conversa. Titular ainda não, mas eu reforço aí a tese do Alexandre que seria interessante, pelo menos para a torcida, que casa cheia, né? A gente deve ter aí perto de 60 mil torcedores no domingo na Arena Castelão. Um adversário muito forte, que é o Flamengo. Um jogo difícil para o Ceará, um jogo importante, porque o Ceará, né, precisa seguir aí nesse caminho de retomada. Passou por um momento turbulento, venceu o Cruzeiro, mas tem que buscar também um resultado positivo contra o Flamengo. Agora sim, Denise, tem um aspecto importante para a gente considerar quando a gente fala aí desse processo de entrada do Vina no time do Ceará. O meio de campo do Ceará, no sentido de meia armação, não está tão resolvido quanto estava há alguns meses atrás, não. Alguns meses, se a gente falasse assim, Vina pode ser contratado, a gente falava, tudo bem, mas o titular absoluto, incontestável, é o Lucas Mugni, porque estava jogando muita bola, quase todo jogo ele participava diretamente de gols, seja com assistências, ou seja, marcando os próprios gols. Mas agora é verdade, inegável para nós, e certamente o é também para a torcida do Ceará, que o Lucas Mugni caiu de desempenho. Desde que o futebol voltou depois da pausa ali para o Mundial de Clubes, o início dessas especulações aí sobre futuro de Lucas Mugni, vai renovar com o Lucas Mugni, aí surgiram nomes de equipes interessadas, do futebol argentino, futebol brasileiro, surgiu a notícia de que o Ceará teria feito uma primeira proposta de renovação, Lucas Mugni recusou essa proposta. Aí naquela coletiva que teve na semana passada, o Lucas Drubski, que é o executivo de futebol do Ceará, falou do interesse em renovar com o Lucas Mugni, mas disse que não vai fazer isso de todo jeito, a qualquer custo, a qualquer preço, dando a entender que tem um limite, a gente só vai até um certo valor, a gente só vai até uma certa quantidade de tempo, de temporadas, né, de contrato. O Lucas Mugni não vive o seu melhor momento com a camisa do Ceará. Isso pode abrir espaço, Denise, para que se o Vina chegar daquele perfil que a gente falou, chegar com vontade mesmo, demonstrando qualidade, ele cavar uma vaga no time titular. Não estou dizendo que ele já deva ser titular agora contra o Flamengo, não. Eu defendo aquela tese que até já falei em outros programas, que para mim o meio de campo titular nessa partida contra o Flamengo deveria ser o mesmo do jogo contra o Cruzeiro, Lourenço sendo aquele cara ali mais avançado do meio de campo, porque foi bem no jogo contra o Mirassol, foi bem no jogo contra o Cruzeiro, mas o Lucas Mugni não tá bem. No jogo contra o Cruzeiro, o Lucas Mugni entrou no segundo tempo e entrou mal. Ele entrou muito cansado. Eu até comentei com os meninos nos bastidores que eu acho que tava dando assim 10 ou 15 minutos que o Lucas Mugni tinha entrado em campo no jogo contra o Cruzeiro e ele tava cansado, com as mãos assim nas coxas, já assim ofegante demais. Ou seja, fisicamente não tá tão bem, tecnicamente também não tá entregando tudo aquilo que ele entregava. Ou seja, é um cenário que pode favorecer o Vina. Não tô dizendo que vai favorecer. Pode favorecer. O que é que vai depender? O Vina mostrar qualidade. Agora, ele tem um caminho aberto para quem sabe se firmar como titular, para dar uma alternativa ao Léo Condé. Acredito numa entrada parcial, momentânea. Não é um jogador mais tão jovem quanto era naquele momento de 2020. Hoje o Vina tem 34 anos. A gente sabe que o nível de intensidade é muito alto na Série A. Será vai enfrentar o Flamengo. Imagine o nível de exigência física, Denise, de um jogo como esse, contra o Flamengo. Então, tem que ter cautela para você também não correr o risco de sofrer uma lesão, o jogador, mas eu acredito realmente que essa má fase do Lucas Mugni pode ser uma possibilidade de caminho aberto para o Vina. Se jogar bem, se demonstrar entrega, se demonstrar vontade, quem sabe conquistar uma vaga aí no time titular. Mas para isso ele vai ter que suar muito a camisa. Vai ter que suar a camisa. 11 horas e 22 minutinhos, bora escutar o torcedor? Bora falar com